passado nós falamos que o nosso Deus, Ele é aquele que cria, faz, fabrica caminhos onde não existe. E eu continuo crendo nisso, você crê? Amém. Escutamos alguns testemunhos durante a semana, inclusive na oração, de pessoas que disseram, eu estava numa encruzilhada, estava me sentindo encurralado, não tinha para onde ir, mas o meu Deus criou caminhos. Amém? E eu, em nome de Jesus, quero profetizar isso na sua vida. Amém, queridos? Domingo passado a gente viu um aspecto, que foi o aspecto que Deus faz isso. E nós vimos o aspecto que, ao fazer isso, Ele manda que a gente levante o nosso cajado, que a gente assuma a nossa responsabilidade. É quando a gente faz isso que Ele produz o milagre. Amém, amados? Eu quero hoje verificar um outro aspecto. Quando é que realmente nós precisamos que Deus crie um caminho? Sim, porque muitas vezes, por coisas do dia a dia, a gente gostaria que a nossa vida, na verdade, às vezes, desculpa falar isso, não me leve a mal, mas nós não conhecemos Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus criador dos céus e da terra, de tudo que neles há, porque esse Deus nos ama tanto, e é um Deus de milagres, é um Deus disso tudo, e nós, desde pequenos, somos bombardeados por histórias que vêm aí de Hollywood e de outros lugares, e às vezes a gente confunde Deus com algum tipo de mago, do gênio da lâmpada. Se eu conseguisse encontrar a lâmpada que Deus vive, quando eu tocasse, Ele ia me dar direito a pedir 3 pedidos. Você sabe que não é isso, eu sei que não é isso, mas eu quero que você entenda o que às vezes acontece dentro de nós. É que é como se eu passasse a ter direito de pedir alguma coisa. Deus não é o Deus que faz 3 pedidos. Deus é o Deus que quer se relacionar com você e comigo, e porque Ele se relaciona com a gente, fazer milagres para Ele é uma coisa natural. Para mim é sobrenatural, para Ele é natural. Criar um caminho onde não existe para o Senhor, isso é natural, para mim não é. Talvez a grande pergunta, porque domingo eu disse, por que é que Deus às vezes permite que a gente chegue nesse lugar? E aí nós aprendemos, que é para que a gente possa aprender quem Ele é, aprender a depender dEle, passar por cura, por tratamento. Assista uma mensagem de domingo, se você já veio domingo, assista de novo, eu acho que vai ser edificante. Amém, queridos? Mas o ponto é o seguinte, queridos, quando é de fato que nós estamos num lugar, que nesse lugar nós vamos precisar mesmo que Ele crie um caminho, que Ele faça algo por nós. E mais ainda, quais são os pré-requisitos que deveriam existir em nosso coração para produzir esse ambiente? Para produzir esse ambiente de milagre, para produzir esse ambiente onde a ação, o mover de Deus, se torna algo confortável para Ele. Porque nós sabemos que Deus é todo-poderoso, Deus pode todas as coisas, mas a Bíblia diz que o Deus que pode tudo resolveu não poder algumas coisas. Por exemplo, a palavra de Deus diz que a mão de Deus não está encolhida. O seu ouvido não está tapado, não está surdo, não está agravado. Ele escuta tudo. Ele vê e Ele pode tirar você do buraco que você está. Mas Ele diz que, se nesse lugar, se nesse ambiente, houver uma vida de pecado, uma vida desordenada, voluntariamente, não é alguém que peca acidentalmente, mas é alguém que vive em pecado, aí o versículo completa diz, meus ouvidos não estão agravados, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então a gente vai entendendo que esse Deus que pode tudo, resolveu que algumas coisas Ele não quer poder. Outra coisa importante para entender, quando você vai para Isaías capítulo 6, você vê um ambiente celestial, um ambiente maravilhoso, um ambiente onde Deus está no seu sublime trono, a glória do Senhor enche o lugar, é uma maravilha, existem seres angelicais que o profeta tenta descrever, mas eu entendo a dificuldade do profeta Isaías, porque é como você tentar descrever com palavras aquilo que é indescritível.
João passou por isso, algumas vezes ele tenta descrever certos seres angelicais que ele vê, e naquele ambiente glorioso, Deus conversa com os anjos, Deus conversa com esses seres, e a conversa é que há uma missão a ser feita na terra. E olha o que Deus diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O que é que Deus estava dizendo? Eu decido que para esse tipo de missão na terra, eu não vou dá-la a anjos, mas eu vou dar àqueles que têm corpo, aqueles que são feitos da terra. Você é feito da terra. A Bíblia diz, né, do barro nós viemos, né, até que o corpo volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Então, existem certas coisas que a gente precisa entender. A autoridade para trabalhar nessa terra, a autoridade para trabalhar aqui, Deus decidiu fazer isso através de você. Deus decidiu fazer isso através de nós. O autor de Hebreus diz que evangelizar é um privilégio que os anjos gostariam de ter. Eles gostariam de poder contar aos homens sobre o Evangelho, sobre essa coisa maravilhosa, sobre o que vai acontecer, sobre o que está acontecendo. Mas aí o Senhor disse, não, vocês não foram chamados para fazer isso. Quem vai fazer isso são aqueles que são homens. O nome Adão, Adham, significa terra vermelha, que é barro. Ou seja, ele está dizendo assim, para trabalhar na terra, só pode trabalhar aquele que é terra. Isso é um princípio espiritual. Tanto anjos, inclusive anjos caídos, demônios, para atuarem nessa terra, eles não têm autoridade para atuar, eles precisam da autoridade de quem? Do homem. Então, é o homem, através de governo, sistemas, sua vaidade, seus desejos carnais, que permite, que dá autoridade para esses seres do mal. Da mesma maneira que o povo de Deus se levanta, se opõe a isso, instaura o reino de Deus onde ele está, e nesse ambiente, nesse lugar, ele diz, ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito. A Bíblia diz que os anjos são ministros que vêm para nos ajudar, cooperar conosco. Então, tem todo um ambiente celestial. Quando a gente fala em milagre, não podemos falar sem contar essas coisas, para você entender como é que funciona esse mundo espiritual. O ponto é que todas essas coisas deságua aqui na terra, na sua vida, na minha vida, na sua família, na minha família, nas suas finanças, no seu dia a dia. E é nesse lugar que muitas vezes nós entendemos que precisamos de um milagre, de um toque do Senhor, que Ele crie caminhos onde não existe, que Ele faça acontecer aquilo que não existe. E a palavra de Deus diz que Ele faz isso. É o Deus que ressuscita os mortos e traz à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Então, este lugar, queridos, quando a gente está num lugar que você não encontra saída para frente, para trás, para lugar nenhum, é o lugar que nós precisamos de uma intervenção divina, Agora, eu queria hoje chamar a atenção para você, o que é para Deus fazer essa intervenção. Você sabe o que é para Deus curar uma pessoa? Você sabe o que é para Deus dar um fígado novo a uma pessoa? Você sabe o que é para Deus salvar uma família? Apenas um toque. Diga assim, apenas um toque. Mateus, capítulo 8, versículo 3, diz, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Se você for ler o capítulo 8 todo, possivelmente a gente vai fazer isso hoje em algum momento, você vai ver que quando Jesus toca, vidas são transformadas. Cursos de história que estavam indo para o abismo, elas são corrigidas, transformadas e elas são trazidas para a vitória. É aquele que não tinha mais esperança, é aquela pessoa que estava dizendo e escutando, não tem mais jeito, mas é aquele toque, e aquele toque muitas vezes significa aquela fresta de luz que entra naquele calabouço da alma, naquele cárcere que muitas vezes
as pessoas se sentem presas aí dentro, seja através de depressão, seja através de falta de sentido da vida, seja através de busca por algo que de fato diga eu existo e eu estou aqui. Quando o Senhor toca, tudo muda. E eu quero dizer a vocês que você vai surpreender a quantidade de vezes na Bíblia que o Senhor tocou, e ao tocar, transformou. Então, você poderia dizer hoje assim: Senhor, basta que me toques. Diga isso, basta que me toques. Se o Senhor te tocar hoje, se o Senhor tocar naquele documento, se o Senhor tocar naquele negócio, se o Senhor tocar no coração do seu cônjuge, do seu filho, da sua filha, se Ele tocar, tudo se transforma. Há muitos exemplos bíblicos. Por exemplo, Jacó, que depois foi transformado em Israel, é um dos patriarcas. Ele teve um momento na vida dele que ele estava num desespero total. Ele estava sendo perseguido pelo sogro, ele estava sendo perseguido pelo irmão, havia uma confusão familiar, a esposa dele tinha roubado um ídolo do pai, estava uma confusão na vida de Jacó, até que Jacó se afasta e vai buscar a presença de Deus. Olha o que diz em Gênesis 32, 25. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa. A partir desse toque, a vida de Jacó muda, se transforma. Havia um homem chamado Gideão, que ele se considerava insignificante. E há um dia, em Juízes 6, 21, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha ou da pedra e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. A vida de Gideão, a partir desse toque, nunca mais foi a mesma. Ele sai do anonimato para ser um libertador do povo de Deus. Quando Isaías foi chamado, naquele cenário que eu contei a vocês, e no versículo 7 diz: com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Jeremias, quando foi instituído profeta, em Jeremias 1,9, diz: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jesus fez muitos milagres que ele tocou. Poucos exemplos. Mateus 8,3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Mateus 20,34. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos. Imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. E em vários casos, eu não tenho tempo aqui para trazer para vocês, mas se eu fosse trazer, eu lhe garanto que eu poderia passar aqui quase horas trazendo versículos e histórias bíblicas de vidas que foram transformadas por causa de um toque. Por causa de um toque. Antes que eu entre no texto, onde de fato eu quero trabalhar com vocês, eu quero fazer 3 considerações. A primeira delas: Deus nos ama e sempre quer nos suprir. Diga isso na primeira pessoa. Diga: Deus me ama e sempre quer me suprir. Então, não importa a necessidade que você tenha, não importa o que você está passando, Deus é Pai. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é presenteador, galardoador. Ele é aquele que gosta de presentear. Então, Deus te ama. Amém, queridos? Porém, tem outra consideração. O toque não é coletivo. Quando o Senhor abriu aquele caminho lá no Mar Vermelho, a bênção foi coletiva. Lembra daquela história? Quando ele abriu o Jordão para que Josué passasse, todo o povo passou junto. Isso foi coletivo. Mas o toque de Deus é pessoal. Diga assim: o toque é pessoal. Então, nós estamos aqui nesse local hoje. E eu quero dizer que o Senhor quer nos tocar. Mas eu quero lhe dizer que nem todos serão tocados. E você diz: e por quê, pastor?
Não é porque Deus faz acepção de pessoas, porque eu disse que Deus nos ama e sempre quer nos suprir. Isso não é um problema do lado de Deus, isso é um problema do meu lado. No dia que desceu o Espírito Santo aqui na terra, era um dia que os judeus comemoravam a festa do Pentecostes, foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa incrível, a presença de Deus. Homens e mulheres de várias nações escutavam Pedro pregar na sua própria língua. Havia línguas como que de fogo, um negócio maravilhoso, um negócio impressionante. E veja que nesse ambiente, você está aqui comigo? Nesse ambiente, neste lugar, pessoas não foram tocadas. E pelo contrário, teve pessoas que criticaram, teve pessoas que disseram, devem estar bêbados, devem estar cheios de mosto. Tanto que Pedro, quando vai pregar, ele adverte, varões, esses homens não estão bêbados, nós estamos aqui pelas 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, não é esse o caso. O que está acontecendo aqui é a profecia de Joel. Então você imagine que se vier um mover de Deus sobre nós aqui, não é garantia que todos serão tocados, mas o que eu estou explicando é que isso não tem a ver com a parte de Deus, porque Deus quer tocar a todos. Amém? Vamos ler então um trecho bíblico, onde nós podemos ver isso em prática e tirar algumas lições. João capítulo 5, versículo 2. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Uma pergunta, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Coloque, por favor, sua mão sobre essa porção que nós acabamos de ler e ore comigo e diga, Senhor, essa é a tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. O Senhor sabe as minhas necessidades, meus ouvidos estão abertos. Quero escutar a tua palavra, quero recebê-la para que se transforme em vida na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de ir em Betesda, de ir nesse poço, lá em Jerusalém. E eu pude entender melhor o que é que significa que havia 5 alpendres. O que é que significa isso? Quando a gente pensa num poço, eu, pelo menos antes, pela minha ignorância, eu entendia que era como se fosse um piscinão, sabe? Não o piscinão de Ramos, mas uma coisa parecida, aquele piscinão grande, aonde ficava aquela galera ali ao redor da piscina. Quando eles viam a água ser agitada, se jogavam. E eles criam que o primeiro que se jogasse, ele seria curado. Mas não era assim. Lembre, um poço é algo que é cavado aonde? Lá no subsolo, não é isso? Então, esses alpendres, você vai descer, você tem que descer. Você desce escadas. Você desce escadas, e aí você chega num alpendre que ele dá para uma área que, vamos supor assim, surgiu água. Então, ali é como se houvesse aquele tanque, aquele reservatório, todo fechado, mas se você não quer ficar naquele, você pode seguir adiante e vai surgir outro alpendre, também com outra ramificação desse poço. Me faça entender, não sei se vocês conseguem entender. É uma coisa que acontece debaixo da terra, não acontece em cima da terra. E o que eu acho interessante é porque eu estava em Jerusalém no mês de julho, que é muito quente lá nessa época. E quanto mais eu descia nesse poço, mais frio
Ficava, porque as águas parece que esfriavam aquele ambiente, ficava uma coisa mais, pelo menos para mim foi agradável. Imagino que no inverno não seja, porque é frio lá fora e lá embaixo ainda vai ser mais frio. E eu fiquei pensando, a dificuldade de uma pessoa paralítica, a dificuldade de uma pessoa doente, de chegar ali e de descer. Com certeza, essa pessoa tem que contar com a ajuda de alguém que pelo menos deixasse ele lá. E esse homem aqui está dizendo a Jesus algo muito interessante. Ele está dizendo assim, eu quero, mas toda vez que eu vejo a água se agitar e que eu tento chegar lá, alguém é mais rápido e chega primeiro. Agora veja que coisa interessante. A palavra de Deus está dizendo que esse lugar estava lotado de pessoas enfermas, cheio de pessoas enfermas. Mas Jesus se dirige a um. Por que será? Se nós já dissemos aqui, se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Todos que estavam ali tinham fé no tanque. Todos que estavam ali tinham fé naquela água. Todos que estavam ali tinham fé no anjo que viria mover as águas. Isso me leva a crer a primeira coisa, que se Jesus falasse com a maioria deles, talvez eles nem prestassem atenção, ou talvez se Jesus insistisse, ele diria, não me atrapalha que eu estou aqui, focado aqui, esperando o anjo mover as águas. Às vezes a gente quer um toque de Deus, mas a gente espera de uma maneira. A gente espera que Deus atue de um jeito que eu estou acostumado, que eu fui ensinado. E a gente tem que entender, queridos, que existem certos fatores que eu acho que fez Jesus olhar para esse homem. E os 5 fatores que eu encontro aqui, eu escrevi no boletim, é dependência total, fé, perseverança, obediência e preço. Você pode ler comigo? Dependência total, fé, perseverança, obediência e preço. Vamos entender o que é que significa dependência total. O homem que estava enfermo disse a Jesus, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque. Jesus, qual foi a pergunta que Jesus fez? Jesus perguntou a ele, você quer ser curado? Eu acredito que quando ele disse a Jesus, eu não tenho homem nenhum que me coloque no tanque, eu acho que uma centelha de esperança surgiu no coração dele. Eu acho que ele pensou, será que esse bom homem vai ficar comigo aqui do meu lado e na hora que essa água se mover, ele vai me jogar aqui dentro? Mas veja o que é importante. Importante é que ele estava dizendo assim, eu não posso. Repete essa frase. Jacó, quando estava cercado, o irmão que ele enganara estava no seu encalço, o sogro o perseguia, ele entrou numa situação que ele não tinha a quem recorrer. Diga assim, não tem ninguém para ajudar. Gideão, quando Deus o chamou, ele disse, em Juízes 6,15, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Diga assim, mais pobre ou menor? Isaías, quando esteve diante de Deus, ele disse assim, ai de mim, eu estou perdido. Quando Jeremias, em 1,6, fala, ele diz, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Diga assim, eu não sei falar, não passo de uma criança. O que é que tem em comum com esses homens? Não posso, não tenho quem me ajude, a casa que eu vivo é a mais pobre, eu sou o menor da casa de meu pai, eu não posso fazer o que o senhor quer, porque eu não sei falar, eu não passo de uma criança. O nome disso é dependência total. Você me acompanha nisso, sim ou não? Os cegos, coxos, enfermos,
geralmente, queridos, apareciam sentados no chão ou carregados por alguém. Os leprosos eram alguém que viviam isolados. Eram pessoas que não tinham para onde recorrer. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque se o que você passa hoje pode ser resolvido por você, por amigos, ou em qualquer intervenção humana, você não precisa desse toque. E você diz, e se eu estiver equivocado? Você tem essa mensagem, os próximos 30, 20 minutos, para descobrir isso. Porque às vezes eu acho que eu posso resolver comigo, por mim mesmo. Às vezes eu acho que eu tenho alguém que vai me socorrer, e sabe o que ocorre? É uma mentira, eu não tenho. No ano de 1990, eu, apesar de ser pastor, era empresário, e eu tinha uma rede de lojas na cidade onde eu morava, que era em Natal. E eu passei uma crise. Alguns bancos fecharam, fiquei com dinheiro preso, pessoas tinham pago com cheques daqueles bancos, não podia tirar. E eu, enquanto entrei juridicamente para que o dinheiro que ficou preso no banco fosse liberado, eu achei que eu podia resolver por mim mesmo. Então, fiz viagens a São Paulo, Paraná, vários estados, e conversei com os fabricantes. E eles me conheciam. Eu era um grande comerciante, trabalhava com eles há anos. Muitos deles forneciam a nossa empresa ainda na época do meu pai. Então, eu pensei, puxa, isso aí, eu estou passando uma baita dificuldade, mas eu vou sair disso, eu vou pedir prazo a eles, vou pedir compreensão e eu vou conseguir. E quando eu fiz essa viagem, onde eu fui, encontrei, aparentemente, graça. Eles disseram, não se preocupa, deixa essas duplicatas aqui na minha gaveta, vai trabalhar, isso era mais ou menos setembro, outubro. Vai trabalhar em janeiro, a gente conversa. Mas, assim, todos falaram uma coisa parecida. E eu tive um excelente final de ano, e quando foi em janeiro, fui falar com eles para poder acertar e ver como é que a gente ia pagar aquelas contas, enquanto meu advogado estava lá acionando o banco, esperando que saísse o dinheiro que estava preso, mas eu também tinha estoque e eu estava dizendo, eu dou um jeito nisso. Dá para entender, não? Ah, meu querido, o financeiro de uma empresa teve um ataque de nervos e teve que sair da empresa, ficou encostado. Visitei ele na casa dele e não batia bola com bola. Estava doido. Eu queria que ele falasse comigo para ele dizer ao rapaz que ficou no lugar dele o que foi que ele combinou comigo. Porque a pessoa que ficou no lugar dele disse, eu não sei absolutamente nada disso. Suas duplicatas vão ser cobradas judicialmente, juridicamente, se prepara. Não sei se você sabe dançar, se prepara, porque agora a banda vai tocar. Está entendendo mais ou menos, sim ou não? O outro, quando eu chego lá, não está. Eu telefono, procuro ele, ele fala, você não sabe dar boa nova, o que foi? Estou em outra empresa, foi uma beleza, me deram, eu digo, sim, mas assim, aquele negócio que nós combinamos. Ele disse, olha, eu não posso fazer mais nada. Não sei se você está acompanhando o raciocínio do que eu estou dizendo aqui. As portas foram fechando. Aí eu fiquei assim, vou explicar como é que eu fiquei. Você quer saber como é que eu fiquei? Não. Não tinha nenhum homem que me ajudasse. Eu fiquei sendo a empresa mais pobre ali daquela cidade. Eu me sentia o menor de todos. Eu que antes me achava tão grande. Eu me sentia como uma criança que não sabe falar. Eu não sabia nem ir para frente, nem ir para trás e nem para lugar nenhum. Está aqui Públio, que morou em Natal, juntamente comigo, foi minha primeira empresa publicitária. Nessa época, ele não era mais a minha agência publicitária, mas eu recebi uma publicidade maravilhosa no jornal Tribuna do Norte. Eu fui a primeira página desse jornal, era volta às aulas, as lojas lotadas de gente. Eu, em toda a minha vida,
lutando para tirar uma foto bonita da minha loja, nunca consegui uma foto tão bonita como aquela. Era uma foto de um ângulo, em frente à loja da praça, a loja lotada, e aquilo de primeira página, e o título era Pedida a falência de lojas Atraente. Loja Atraente era a minha loja. E para alguns era até meu apelido, porque eu tinha lá um negócio que eu tinha feito com o senador Carlos Alberto, que ao meio-dia a gente fazia lá um TV Shop, não sei o quê, e tinha um pedacinho que era o Povo Pergunta, Atraente Responde, que era para eu responder umas perguntas de economia. É tudo negócio de comércio. Na verdade, era para enrolar o povo, para vender. Entendeu? Não. É o que todo comerciante inventa, quer vender, né? E porque eu estava ali com o nome Atraente, muita gente me chamava de Atraente. Não é porque eu fosse atraente, não, é por causa da loja. E eu até achava bacana. Atraente, eu digo, oh, que legal, sou eu. Mas, a partir dessa manchete, pedida a falência de loja Atraente, eu não gostei mais de ser chamado Atraente. Você está entendendo? Sim ou não? Eu não tinha a menor condição de sair daquela situação, mas eu passei meses achando que eu podia. Oh, querido, quantas vezes o seu casamento está em crise e você acha que você vai resolver com uma lingerie mais ousada? Você acha que vai resolver trazendo aquele Apple Watch que ela está esperando, ou aquele anel de diamante que você vai se endividar para dizer, agora meu casamento será restaurado. Enquanto você achar que você pode, você não precisa desse toque. Ou melhor dizendo, pode ser até que você precise, mas não vai ter. Foi quando eu caí naquele buracão. Foi quando eu não tive mais saída, que eu experimentei foi o ano que eu experimentei mais milagres em toda a minha vida. Era um milagre atrás do outro. Mas em todo milagre, Deus dava um carimbo. Você não pode, você é pequeno, não tem ninguém que lhe ajude. Você é o menor da casa de seu pai. Você aprendeu a lição? Então, parece que eu estava num treinamento, né? O treinamento era assim, eu tinha que dizer a cada dia, eu não posso, não tenho ninguém que me ajude, a casa de meu pai é a mais pobre e eu sou o menor da casa de meu pai. Está entendendo mais ou menos, sim ou não? Eu estava aprendendo a ser humilde, aprendendo a me quebrantar, aprendendo a dizer assim, Senhor, sem ti eu nada posso fazer. E foi nesse ambiente que se criou um ambiente propício a milagres. Um ano e pouco depois, aquele dinheiro que estava preso saiu. A empresa sobreviveu, saímos daquilo. Mas, meu filho, aquele um ano e pouco, 1 ano e 2 meses que eu passei, foi maravilhoso. Eu fiquei naquele lugar que geralmente coloca o ouro, quando vai depurar, chamado cadinho. Já ouviu falar? Não. É como se fosse uma concha assim de colher. Bota a pedrinha de ouro ali e coloca no fogo. Aí derrete. A escória, fica só o que é bom. Você ainda precisa de um toque? Ou está dizendo, melhor não, pastor, vamos repensar isso. Dependência total. Não precisa você chegar a tanto sofrimento como eu cheguei. Você dizia, por que é que o senhor precisou? É porque eu era orgulhoso, arrogante, achava que sabia, achava que podia, achava que eu era um cara inteligente, eu achava que eu era muito bacana. Eu não dizia a ninguém, questão de educação, mas eu achava. Está entendendo, sim ou não? Então é preciso, pelo amor que ele tem pela gente, que a gente às vezes passe por esses vales sombrios, sabe, queridos? Às vezes a gente acha assim, está tudo bem na minha vida, 90% está bem. Jesus seria esses bons 10% que vai completar as coisas. Meu filho, se Jesus são para você esses bons 10%, você não vai ter este toque. Você não vai entender o que é o mover de Deus até que ele seja 100% na sua vida. Até que ele seja 100% na sua vida. Até que você tenha certeza que o ato de respirar, que você faz automaticamente, você faz porque Deus permite.
como pastor, muitas vezes já tive em hospitais, em pessoas com estado terminal. Todas são ruins, todas. Mas a que mais me angustia é quando eu tive algumas vezes com pessoas que tinham problema no pulmão. Que ela está ali falando com você, ela está buscando o ar e ela não consegue. Ela respira por aparelhos, é aquela angústia. Aí você sai dali dizendo assim, meu Deus. E eu me lembro, para mim é importante isso, porque eu me lembro, eu era muito pequenininho, eu ia numa igreja batista, e na igreja batista, domingo de manhã, tem uma coisa chamada Escola Bíblica Dominical. E eu tinha uma professora. E essa professora, toda vez que ela ia orar, ela dizia, Senhor, eu te agradeço pelo ar que eu respiro. Eu nunca esqueci daquilo, mas eu achava o agradecimento meio desnecessário. Até eu ver essas coisas, até eu passar problema de coração e algumas vezes ter uma dificuldade de respirar, aí eu posso entender melhor a voz de Jesus que diz assim, sem mim, nada podeis fazer. A segunda coisa importantíssima, fé. Em todos os casos relatados, houve um elemento chamado fé. Poderia haver desespero, mas havia fé. Poderia haver decepção, mas havia fé. Poderia ser alguém traumatizado, alguém que foi ferido, alguém que talvez não cresce mais no homem, mas ainda havia no seu coração fé em Deus. Naquela época que eu fui tratado, que eu estou dizendo aqui a vocês, eu nunca deixei de crer. E o Senhor foi apurando a minha fé. O Senhor foi me fazendo ter uma fé mais genuína. Mateus 17:20 diz, por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Como é que eu sei que esse homem tinha fé? Como é que você acha que a gente pode achar que esse homem tinha fé? Quantos anos fazia que esse homem visitava esse poço diariamente? 38 anos. Esse homem cria que algo ia acontecer. Ele sabia que as circunstâncias eram contrárias, mas ele cria. E por que ele cria, pastor? Porque ele estava lá. Ele estava presente. Ele estava lá, buscando algo de Deus. Então, quando a gente precisa desse toque, queridos, a gente não desiste. A gente procura estar no foco da bênção, no lugar onde Deus opera. Terceira coisa importante, escreva, perseverança. A Bíblia diz que esse homem era enfermo há 38 anos, como eu já disse. A Bíblia diz que ele não tinha ninguém para ajudá-lo, mas também diz que ele nunca desistiu, nunca deixou de crer, nunca deixou de ir a Betesda. E sabe uma coisa, queridos? Jesus viu isto. Em João 5,6 diz, e Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Ele poderia ter cansado, ele poderia ter tirado off nesse dia, ele poderia ter dito, nesse dia eu não vou. Você já pensou? Se ele não fosse nesse dia? Mas ele estava lá. Perseverança, queridos, é a gente nadar contra a correnteza, é a gente crer contra a esperança, a Bíblia diz. É crer contra a esperança. O que significa crer contra a esperança, pastor? É que não tem nenhum motivo para você esperar que algo bom aconteça. Não há nada no horizonte que alguém possa falar, por que você está esperando que seu casamento se restaure? Por que você está esperando que as suas finanças se restaurem? Por que você está esperando que Deus lhe cure? Se todas as coisas são contra isso. E essa pessoa vai dizer, porque eu creio perseverantemente. Eu não paro de crer. Deus é poderoso para me levar sem me curar, mas até o último instante eu vou perseverar. Quantas pessoas perdem a bênção, queridos, porque não sabem perseverar? Tem certas coisas na Bíblia que me encantam. Quando o profeta Daniel resolve orar e jejuar
para que Deus revele a ele as coisas que vão acontecer no futuro, porque ele vê, ele tem uma inquietação, ele sabe que precisa revelação, ele quer entender de Deus. E a Bíblia diz que ele começa a jejuar e orar. E passam 21 dias para ele receber a visita do anjo. E alguém muitas vezes pensa, entendi, 21 dias é um número mágico, vamos fazer 21 dias de oração, vamos orar 21 dias. Não tem nada a ver com isso. Porque o que tem a ver é que Daniel estava orando, e orando, e orando, perseverantemente. Se o anjo não tivesse vindo no 21º dia, ele estaria orando no 22º. Se o anjo não tivesse vindo no 30º dia, ele estaria orando no 31º. É gente, queridos, que quando entra numa batalha, não desiste. E ouça o que é que o anjo diz a Daniel. O anjo diz a Daniel, Daniel, no primeiro dia que você orou, Deus respondeu sua oração, porque você é muito amado. Ele estava dizendo, olha, o seu cartaz lá no céu, ó, 100%. Quando você orou, Deus respondeu. E se Daniel tivesse força, podia ter perguntado ao anjo, mas por que é que você demorou tanto? 21 dias é a distância entre o céu e a terra? Não, né? Nós sabemos que para seres espirituais não tem isso, são instantes, mas o anjo explica. E é importante que você entenda porque a perseverança é importante quando a gente quer um toque de Deus. O anjo diz, quando eu cheguei sobre a Pérsia, que era o país que ele estava, um principado, o príncipe que estava sobre a Pérsia, me impediu de passar. Qual seria o príncipe que teria forças para agarrar um anjo e não permitir que ele passasse? Você acha que era um homem? Não. Havia um demônio sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que o anjo lutou com ele. E Deus mandou reforço. Diga, Deus mandou reforço. E por que Deus mandou reforço? Porque havia um homem chamado Daniel, que não desistia, que orava, e que orava, e que orava, e cria, e dizia, Senhor, eu sou pequeno, Senhor, eu não sei fazer nada, Senhor, eu não entendo nada sobre esse assunto, Senhor, minha alma está sedenta, Senhor, eu quero revelação, Senhor, eu preciso do teu toque, Senhor, eu preciso de algo sobrenatural na minha vida, e eu vou buscar até o Senhor me dar, porque eu não consigo viver sem isso, e esse clamor chegou lá no trono, e Deus mandou Miguel. E Miguel deu uma açoitada no principado da Pérsia, meu querido. E o anjo da bênção passou. Você tem orado ao Senhor? Tem algo que você tem clamado? Será que a sua bênção não está presa aí em cima do principado da cidade que você vive? Você precisa entender. Nós estamos falando há 2 domingos sobre coisas espirituais. Se você está falando sobre coisas espirituais, você precisa ter um coração aberto para entender que existe um mundo espiritual, que nem sempre nós não vamos ver esse mundo, é um mundo diferente do nosso. É possível que Deus permita que uma pessoa ou outra veja seres angelicais, seja rebeldes a Deus ou obedientes a Deus, mas normalmente esses seres, são poderes espirituais despercebidos. Quantas vezes você não está tendo uma intriga em casa, uma confusão em casa, e você não vê que tem um principado desse segurando a bênção, e a gente tenta resolver com as nossas forças humanas, discutindo, falando, explicando, convencendo, se aborrecendo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém, queridos? 4º ponto importante, escreva, obediência. E esse é um ponto que eu quero que você preste muita atenção. Aquele homem disse a Jesus, eu não posso entrar na água, porque eu não tenho quem me ajude. Toda vez que eu tento, eu sou uma pessoa paralítica, então quando eu tento, eu tenho deficiência, eu não tenho rapidez, alguém entra no meu lugar. Jesus olha para esse homem e diz assim, levanta, toma tua cama e anda. Diga assim, levanta, toma tua cama e anda.
Oh, meu querido. Eu fico pensando, porque eu sou pastor há muitos anos e eu aconselho há muitos anos. São muitas as pessoas, muitas, que quando eu dou um conselho desse, ela diz, já tentei. Ela diz, não dá certo. Esse homem poderia ter dito, quando Jesus disse, levanta, toma a tua cama e anda, ele fala assim, eu estou esperando o anjo. Esse homem poderia ter dito, hello? Se eu não posso nem me arrastar para me jogar aqui dentro d'água, como é que eu vou me levantar, tomar a minha cama e andar? Você vê a correlação do que eu falei domingo passado? Quando as pessoas estavam desesperadas, o que é que Deus falava com elas? Levanta, toma teu cajado. O que é que ele disse a Agar? Levanta, pega a criança, toma a tua responsabilidade. Você está diante daquele que dá vida aos mortos. Queridos, os milagres que o Senhor Jesus faz, você pode observar que eles estão incluídos com uma ordem para você fazer algo imediatamente no momento da cura. Você crê que pode ser limpo? Creio. Seja limpo, você está limpo. Agora vá até o sacerdote e se mostre ao sacerdote para que ele possa dizer que a sua lepra passou. A pessoa está lá, o cego, pedindo desesperadamente, me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Ora, Jesus curou cegos até com palavra. Jesus chega naquele cego, cospe no chão, faz um lodo e pá, mete nos olhos do cego. Meu querido, que coisa estranha. Sim ou não? A gente sempre pensa que a cura tem que vir do jeito que eu quero, que a ação de Deus tem que vir do jeito que eu quero. Eu acho que muita gente, se fosse hoje em dia, dizia assim, fazendo bullying com o ceguinho. Não ia faltar gente dos direitos humanos para dizer assim, meu Deus do céu, isso é uma cegofobia. E ele olha para o cego que não está vendo absolutamente nada, e se visse alguma coisa, não via mais nada, porque agora estava todo pataracado de lodo, de cuspe, de saliva, um negócio mesmo não muito legal. E ele diz ao cego assim, vá até o poço de Siloé e se lave. Queridos, preste atenção que eu estou tentando explicar. Há uma coisa que é comum, obediência sem entender. Esse homem que está aqui, quando Jesus diz, levanta, toma a tua cama e anda, você sabe o que é que ele faz? Ele levanta, ele toma a cama dele e ele anda. Você sabe o que é que o cego fez? Aquele cego andou até o poço e ele se lavou e ele voltou a ver. Você deseja o toque do Senhor? Você deseja o sobrenatural do Senhor? É importante que a gente entenda, queridos. Jacó, Gideão, Isaías, Jeremias, os leprosos, os cegos, os coxos, todos os enfermos tiveram este momento de obediência ao comando do Senhor. É quando o Senhor disse, faça, a pessoa resolveu fazer. É quando ele disse, a partir de hoje você vai ganhar o seu marido sem palavra alguma. E a partir de hoje, acabou. Acabou o papo. A partir de hoje, meu negócio é com Deus. A partir de hoje eu oro, estou com vontade de falar? Estou. Vou orar para caramba, falar com Deus, mas eu vou obedecer o que Ele disse. É quando Ele diz, a partir de hoje, você vai amar essa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Mas, Senhor, eu queria que o Senhor restaurasse o meu casamento. Eu estou dizendo a você, levanta, pega a tua cama e anda. É a tua cama. Deus não vai mandar você pegar a cama da tua esposa, Deus não vai mandar você pegar a cama do teu esposo, Deus não vai mandar você pegar a cama do teu filho. Quando um filho da gente passa por uma luta, às vezes a gente quer pegar a cama do filho. Quando às vezes uma mulher tem um esposo que está dando problema, ela quer pegar a cama dele. O que significa pegar a cama dele, pastor? Dominá-lo, vigiá-lo, andar com ele, verificar, vou cuidar para que ele não caia. Oh, minha irmã, sai daí nesse lugar. É a sua cama. É a sua cama. Levanta, pega a tua cama e anda. Levanta, vai lá no poço de Siloé e se lave. Se lave. É nesse ambiente de obediência que ocorre, queridos. É nesse ambiente de obediência. Eu quero terminar essa palavra com o quinto ponto, que é muito importante, não mais do que os outros, mas é muito importante. Tudo que Deus faz na nossa vida é graça, diga graça.
E você sabe o significado de graça. Graça é favor não merecido. Ou seja, é um favor que eu recebo que eu não mereço. Mas eu quero que você entenda que, apesar da salvação ser completamente pela graça, após ser salvo, eu tenho um preço a pagar. Não para ser salvo, mas porque fui salvo. A cura que o Senhor dá, ela é completamente gratuita. Quando alguém oferece cura a você, depois de que você entrar na fila para dar R$1.000, para dar $1.000, para dar $5.000, essa cura não é propriamente a cura que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a cura ela é grátis, ela é de graça. A Bíblia diz, dai de graça o que de graça recebeste. Mas geralmente depois da cura tem um preço. Depois da salvação tem um preço. Ora, meus queridos, no dia que eu entreguei minha vida a Jesus, no dia que eu recebi o Senhor, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu conheci pessoas novas, eu conheci a igreja, eu conheci uma mocidade, tinha paz no meu coração, tinha alegria, fui salvo pelo Senhor. Amém, queridos? Mas quando eu comecei a dizer na escola que eu tinha sido salvo, que eu tinha entregado minha vida a Jesus, eu fui rejeitado violentamente pelos meus antigos amigos. Eu fui ganhando uma família e fui perdendo uma outra situação. Você compreende o que eu estou dizendo, sim ou não? Do cara que na escola era tido como o causador de problemas, o cara do cabelão, o cara que inventa um monte de coisa, então era meio legal ser do mal, né, o bad guy. No outro dia eu passei a ser o nerd, o bobão. Fizeram a cabeça dele lá na igreja. Tem um preço, você não está entendendo o que eu estou falando? Tem um preço, não para ser salvo, mas por que você foi salvo? Tem um preço não para você ser curado, mas por que você foi curado? Deixa eu tentar explicar isso. Versículo 9. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era o quê? Sábado. Você sabe que os judeus não trabalhavam no sábado. Você sabe que o judeu não podia fazer nenhum esforço no sábado. Eu estive em Israel, num dia de sábado. Você não entende o que é que significa isso. O judeu não pode apertar o dedo do elevador. Você está me entendendo ou não? O elevador vai para o térreo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, depois volta. Sétimo, sexto, quinto, depois, pá. Eu, logicamente, não entendia nada disso, metia o dedo esperando a coisa, e eles olhavam para mim com aquela área que dizia assim, isso é um publicano, pecador. E eu não sabia de nada disso. Imagina que eu também estava com um pastor amigo meu, um pouco inquieto, e ele, então, nem imagina, eu queria apertar todos os botões. Então, foi quando a gente percebeu que não precisava apertar, porque também não adiantava apertar. Se você apertasse no sétimo, no oitavo, o elevador não iria, o elevador iria chegar lá, mas depois de andar, ia andar. Ora, ele não pode apertar o botão, meu irmão. A gente foi para o breakfast, e lá eles tinham aquela maquininha, sabe aquela que você bota o pão aqui e ela vai... Lembra dessa maquininha? Tem por aí nos hotéis, né? Estava desligada. Desligada. Eu digo, está desligada. Hoje é sábado. Shabá. Digo, não entendi. Assim, o pão. Não, a máquina... Mas o elevador está... Mas a máquina não pode... Digo, mas o carro lá fora está tom. Mas aqui não pode. O que é que pode? O que é que não pode? Eu não estou entendendo. Ainda não tenho que fazer um curso para entender. Sexta-feira à noite, que para eles já é sábado, nós fomos chamados para jantar numa casa, e quando eu chego na casa, está tudo escuro. E eu acendi a luz. Plá! E eu vi uma senhorinha sentada, no escuro. Eu disse, desculpe, eu vou apagar, a senhora está... Eu disse, não. Eu não posso acender, mas você pode. Foi quando eu percebi que a noite foi chegando e ela não percebeu que era para acender a luz antes daquela hora que virava para o sábado. E, coitada, ficou no escuro. Acho que ela estava orando para a gente chegar lá e acender. Por que você está contando isso, pastor? Para você entender o que é para o judeu o sábado. Está entendendo, sim ou não? Vamos ler de novo. Versículo 9. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era o quê? Sábado. Versículo 10. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele
Lhes respondeu: o mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. Você está entendendo? Não sei se você está conseguindo entender. Quando você recebe a bênção de Deus, quando você recebe a bênção de Jesus, é porque, além de ter todos esses elementos que eu estou dizendo, de dependência total, fé, perseverança, além de todas essas coisas, é que dentro de você está disposto a pagar o preço. Preste atenção, Jesus se aproxima de Levi. Levi é um cobrador de impostos. E ele está trabalhando. Jesus chega perto dele e diz: segue-me. Levi levanta e segue. E a banquinha que ele estava cobrando os impostos ficou para trás. Jesus chega nas margens do mar, ele olha, vê Pedro, Tiago e João pescando. E ele diz: segue-me. E a Bíblia diz que imediatamente, largando as redes, eles o seguiram. É sábado. Eu disse: não, é porque você não entendeu. Ele disse: levanta, toma a tua cama e anda. E a partir daí, meu querido, acabou para mim. Se ele disser, está dito. Você entendeu, sim ou não? Se ele disser ame, eu amo. Se ele disser deixe, eu deixo. Se ele disser beba, eu bebo. Se ele disser não beba, eu não bebo. Se ele disser coma, eu como. Se ele disser não coma, eu não como. Eu me encontrei com ele. Eu o conheci. Ele transformou minha vida. Eu, a partir de agora, sou obediente e estou disposto a pagar o preço. Esse homem foi expulso da sua religião, queridos. Esse homem foi excomungado da sua religião, porque ele estava carregando o seu leito num dia de sábado. Ninguém da sua religião estava maravilhado, porque ele estava curado, porque a religião cega. Mas ele estava dizendo: eu não me importo. Quando o Senhor dá esse toque converte, esse toque transforma a vida, esse toque cura, esse toque transforma caráter. A Bíblia é cheia de exemplos. A Bíblia fala de um homem que era cobrador de impostos e que roubava o povo. O nome dele era Zaqueu. E Jesus se aproxima. E Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu era de pequena estatura. A Bíblia diz que ele sobe numa árvore. Ele queria ver Jesus. E há um momento que o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Zaqueu. Queridos, esse é o momento do toque. Quando Jesus olhou para Zaqueu e Zaqueu olhou para Jesus, eu acho que Zaqueu, que viveu a vida toda sendo pequenininho, e disse: ele cura. É capaz de Jesus olhar para mim e dizer: cresça. E aí vai ser um espetáculo. Eu vou ficar um homem alto. Mas quando Jesus olhou para Zaqueu, Jesus disse: desce. E a Bíblia diz que Zaqueu, descendo depressa, vai ao encontro de Jesus. E Jesus diz a ele assim: eu vou pousar na tua casa. Você entendeu ou não? Jesus sempre andava com uma turma até mais ou menos. Só de homem tinha quantos? 12, né? Que eram os oficiais. Fora os agregados, que estava sempre ali. Sim ou não? Aí vai Jesus para a casa de Mateus. Jesus andando. Vamos supor que só aqueles 12 estavam atrás. Mas você imagina, Jesus com mais 12, 13. Sim? Fora mais algum que estivesse por ali. Eu fico imaginando, não sei se você pensa isso, mas você imagine marido aqui, olha comigo, você indo para casa, sem avisar sua esposa, levando para almoçar, você e mais o time de futebol. E quando chegou em casa, querida, cheguei! Ela disse: não é o negócio do dinossauro aqui, não. Você não vai entrar. Você vai, rapidamente sai daqui e vai para o McDonald's com essa turma. Meus queridos, eu fico pensando, Zaqueu entrando em casa ali, tchan, com aquela comitiva atrás, a mulher dele disse: o que foi que aconteceu, Zaqueu? É Jesus. Não, eu sei, mas o que foi que aconteceu? Ele disse que vinha pousar aqui. Ele disse: você chamou? Não.
Foi ele disse que vinha para cá. Eu não estou entendendo, meu querido. Quem é esse povo com ele? Não, isso é o povo que anda com ele. Onde ele vai, o povo vai atrás. Zaqueu, eu não estou conseguindo entender nada, meu filho. Você chamou? Não. Ele disse. Zaqueu, quem é que manda nessa casa, meu querido? Até ontem era eu, mas agora é ele. Tem preço. Você entende o que eu estou falando? Sim. Você quer o toque do Senhor? Diga assim, eu mandava até agora. Mas a partir de agora, é Ele que manda. Sabe, meus queridos, lembra de Jacó? Você sabe por que Jacó estava naquele apuro ali? É porque Jacó foi um homem que lutou a vida toda para ser independente. Ele queria ficar rico com os seus próprios esforços. Ele queria ser aceito porque ele era o bom. Ele encontrou a mulher que ele queria casar, e ele disse, eu vou casar com essa mulher. O sogro dele disse, não é assim não, que ele tem que pagar. Isso eu pago. 7 anos trabalhando. Disse, deixa comigo. O sogro engana ele. Ele casa, mas não casa com a esposa dele, casa com a irmã. Tudo escuro. Quando ele acorda de manhã, o susto é grande, meu querido. Aí ele queria criar aquela delegacia de direito do consumidor. Foi lá com Lia dizer, não foi essa que eu comprei, foi a outra. Ele disse, essa aqui não tem aqui não. Aqui, quando a pessoa casa, tem que casar com a mais velha primeiro. Ele disse, mas eu quero a outra. Ele disse, mais 7 anos para ficar com a outra. Ele disse, eu pago mais 7 anos. Você entendeu ou não? Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Sempre ele dizia, eu faço. Deu tudo errado. Roubou a primogenitura do irmão, mas não pôde ficar com ela. Porque quem faz as coisas na força do braço, querido, às vezes compra, mas não leva. E quando Jacó se encontra naquele desespero total, aí Deus toca na vida dele, porque ele passa por esses pontos. Você está comigo, sim ou não? Você diz, qual foi o preço que Jacó teve que fazer, pastor? Jacó teve que sair da Jacolândia. Aquela cidade que ele criou para ele. Que era, aqui eu faço com a força do meu braço, se não der certo eu engano, se o negócio não funcionar eu faço acontecer, eu trapaceio, mas eu vou me dar bem. Quando ele recebe o toque, o preço foi, eu vou sair desse lugar. A Bíblia diz que quando ele saiu daquele lugar, que ele encontrou o irmão, a primeira coisa que ele fez foi dar. Meu filho Jacó passou a vida tomando. E a primeira coisa que Jacó faz é dar. Gideão, que era aquele homem anônimo e que se transformou num grande libertador, para começar o negócio, ele teve que queimar um ídolo que o pai dele tinha. O pai dele tinha um ídolo. E Deus disse, vai lá e queima. Ele foi lá e queimou o ídolo do pai. Quase morreu porque queimou o ídolo do pai. Tem preço. Isaías, queridos, quando ele chega diante do Senhor, ele fala, ai de mim que eu vou perecendo, porque eu tenho lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus cura Isaías, Deus toca na boca de Isaías. Lá na frente você vai ver Isaías sendo considerado um homem que tem lábios de discípulo, lábios de erudito, uma mudança tremenda, mas ele teve que deixar as velhas amizades. Você está disposto a pagar preço? Não custa nada a salvação, não custa nada a cura. Não custa nada a bênção de Deus, não custa nada a restauração, o toque de Deus no teu casamento, mas tem um preço a pagar depois que você recebe. Eu quero concluir lembrando a primeira coisa que eu disse hoje, quando a gente começou na mensagem. Deus nos ama e Deus deseja nos suprir de todas as nossas necessidades. Esse é um fato insofismável. Mas entre a bênção do Senhor e eu alcançar a bênção, existem certos empecilhos do meu lado, não do lado de Deus. E eu preciso vencer esses empecilhos. A minha falta de fé, a minha independência de Deus. Muitas vezes, fazer as coisas do meu jeito, ser difícil de obedecer, Deus diz, faça isso, e eu fico perguntando por quê, fico postergando, não quero obedecer. A Bíblia diz, eu leio a palavra dizendo, mas aquilo para mim que deveria ser lei, passa a ser uma opção, e isso me afasta da bênção.
Nós temos que entender que quando esse toque de Deus acontece na vida, existe uma transformação. Jacó passou a ser Israel, um homem obediente a Deus. Gideão se levanta para livrar o seu povo dos midianitas. Isaías passa a ser um profeta do Senhor de lábios ungidos. Jeremias passa a ser a voz de juízo que vinha de Deus. Em resumo, o toque faz do inútil, do quebrado, do enfermo, alguém curado, útil, íntegro para cumprir o propósito de Deus para aquela geração. Deus quer nos tocar hoje. Jesus está aqui e Ele quer estender a mão sobre você. Mas quando Ele faz isso, Ele tem propósito para você. Ele não faz apenas para que você se sinta bem. Aquele homem que estava enfermo, eu imagino que a qualidade de vida dele mudou radicalmente. Passou a ter uma vida muito melhor. Muito melhor. Mas aquele homem nunca mais deixou de dizer: Ele me curou. E Ele mandou que eu me levantasse, pegasse o meu leito e andasse. E eu tenho feito isso. E eu tenho feito isso. E eu tenho feito isso. Quero orar por você. Se em algum momento o Espírito Santo tocou você durante essa palavra, se você precisa conversar com Jesus, se você precisa conversar com o Senhor, se você precisa conversar com Deus Pai, através do Espírito Santo agora, sobre alguma coisa que Ele falou com você, eu quero lhe dar essa oportunidade. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos e vamos entregar esse momento ao Senhor. Você precisa de um toque, você precisa do agir de Deus. Então vem à frente, em nome de Jesus de Nazaré. Apenas um toque no seu coração, as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Um toque, um toque, um toque, um toque. Senhor Deus, em nome de Jesus, basta que o Senhor nos toque, Senhor. Basta um toque teu, Senhor. Aqui está o teu povo, Senhor, vindo aqui à frente, acertando contigo, Senhor, se perfilando contigo, entrando no foco da bênção, dizendo: Senhor, eu preciso do teu toque, eu preciso do teu toque, eu preciso do teu toque. E eu estou aqui, Senhor, e eu estou aqui porque eu quero depender de ti 100%. Eu estou aqui, Senhor, porque eu creio mesmo contra as expectativas, eu creio. Senhor, teu povo está aqui porque existe no coração deles uma disposição de obedecer, Senhor, de obedecer, e mais do que obedecer, eles querem perseverar em obediência. E eu creio, Senhor, que se eles estão aqui, eles estão dispostos a pagar preço de testemunho, preço de se posicionar a teu lado, preço de receber teu senhorio. E é por isso que eu te peço, em nome de Jesus, vem agora, Senhor. Toca, Senhor, em cada coração. Toca, Senhor, toca em cada coração. Toca em cada coração, Senhor. Toca, Senhor, em cada coração. Toca, Senhor, em cada coração. Toca em cada vida, Senhor. Toca em cada vida, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, eu peço pelo teu toque. Em nome de Jesus, eu peço pelo teu toque, Senhor. Eu peço pelo teu toque. Toca, Senhor. Toca, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Um toque, um toque.
toque, um toque, um toque. Recebe, recebe, recebe. Um toque, um toque, um toque, um toque, um toque, um toque, apenas um toque. Apenas um toque no seu coração, as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque em seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Um toque, um toque, um toque, um toque, um toque, um toque, um toque. Apenas um toque, apenas um toque. Você que crê que recebeu esse toque e está aqui na frente, procure, você que é um irmão, você que é um irmão, uma irmã, e ore por ele, ore por ela, abençoe, diga: o Senhor te tocou, o Senhor te tocou, recebe, recebe por fé, em nome de Jesus. Aleluia. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Um toque, um toque, um toque, um toque, um toque, um toque. Também quero dar oportunidade, se você está aqui, você entendeu a mensagem, você ama a Deus, mas nunca entregou sua vida a Jesus, porque não entende, não soube, alguém não te ensinou. E eu queria dizer a você que Jesus está aqui te esperando. Quero te convidar a entregar a vida a Ele. Não é um convite para você fazer parte dessa igreja. Essa igreja você pode fazer parte quando quiser, pode vir quantas vezes quiser. É um convite diferente, é um convite para você entregar a sua vida a Jesus. Para você dizer: Senhor Jesus, eu quero a partir de hoje, que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor entre na minha vida, eu quero me arrepender dos meus pecados. E se você está disposto a isso, eu quero orar por você, orar por você. Quem faz isso não sou eu, quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. É você que diz: eu quero, e o Espírito Santo toca. Então, se aqui entre nós você nunca fez isso, você gostaria que eu orasse por você, lhe ajudando a entregar a sua vida a Jesus, onde você está? Onde você está? Levante a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor? Não tenha vergonha, levante a sua mão. Não estou chamando você para mudar de religião, estou chamando você para se entregar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Se não temos, eu vou entender que todos que estamos aqui já fizeram esse pacto com o Senhor. Eu quero orar por você que está em casa, você que nos escuta.
E você que foi tocado pelo Espírito Santo, e você que tem desejo de entregar a sua vida a Jesus, eu vou orar por você neste momento. Onde você estiver, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e receba essa oração. Senhor, eu quero entregar essas vidas em tuas mãos. E eu creio que a tua palavra não volta vazia. E eu peço, Senhor, que esse irmão ou essa irmã, que onde está agora, em lágrimas se entregam a ti, quero pedir que o Senhor perdoe seus pecados. Escreva seus nomes no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Receba-os como teus filhos. Hoje entrou salvação nessa casa, em nome de Jesus. Amém. Receba essa oração. E se você mora em outra cidade, eu lhe aconselho a procurar uma igreja que fale a palavra de Deus e você se congregue nesse lugar para que você possa crescer, em nome de Jesus.